Esse primeiro versículo 23, ele vai falar assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. A ideia que ele vai mostrar para nós aqui, o escritor de Hebreus, é que Moisés, ele teve um ensino da palavra de Deus, e esse ensino foi porque os pais dele eram fiéis ao Deus verdadeiro. Ele fala, pela fé, apenas nascido, Moisés foi ocultado por seus pais. Se você for lá para Êxodo, capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2, vai contar a história de Moisés, o nascimento dele e o porquê que ele foi ocultado. Ele foi ocultado porque Faraó estava com medo dos hebreus. O povo foi para o Egito, e lá no Egito eles começaram a aumentar o seu povo. Daí Faraó viu aquele povo e falou, se esse povo um dia quiser guerrear contra o meu povo, eu vou perder. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar eles como escravos nessa terra. E eles começaram a ser escravos no Egito. E na época que Moisés nasceu, Faraó tinha dado um decreto de matar todo aquele que fosse menino. Que nascesse, todo menino tinha que morrer. Então a parteira, na hora que ela visse que fosse menino, ela tinha que matar. E Moisés, pela fé que os pais dele tiveram, foi ocultado. Porque a palavra de Deus lá em Êxodo fala que ele era belo. A palavra belo ali não significa que ele tinha uma afeição bonita, mas que perante o Senhor, ele tinha um propósito. E os pais dele viram qual era esse propósito, pela fé. E ocultaram Moisés, porque senão, se o rei lá, o faraó, visse que Moisés era menino, ele ia matar. Então eles ocultam. E nós sabemos bem a história que a mãe dele pegou, lançou ele no rio. Ele foi pego pela filha de Faraó. Daí quem apareceu lá foi a irmã dele, conversou com a filha de Faraó, e ela pediu para alguém cuidar, e quem cuidou ainda de Moisés foi a própria mãe dele. Então ele foi ensinado nos caminhos do Senhor, desde pequeno. Aqui já é uma exortação para nós. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. Eles têm um propósito. Se você tem filho, você tem um propósito que é cuidar para que eles, pela fé, sejam entregues nas mãos de Deus. E o propósito de Deus seja cumprido na vida deles. Daí nós vamos então agora entender o que esse texto de Hebreus quer falar para nós. E a primeira coisa que eu quero mostrar, que a palavra de Deus fala a nós, é que nós temos que fazer escolhas. A nossa fé, ela exige escolhas. Porque se a fé não exigisse escolhas, seria qualquer coisa não sendo fé. Nós temos que olhar para a fé e entender o que ela é. A fé que nós temos, ela nos é dada, é entregue a nós por Deus. Deus deu esse dom da fé a nós. Se nós cremos em Deus, é porque Deus colocou essa fé em nosso coração. E ela exige uma transformação. E se você ler no versículo 24, fala, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele fez uma escolha. E essa fé que foi ensinada a Moisés, então pede para Moisés agora que ele negue a si mesmo. Ele era príncipe no Egito. E a palavra então aqui fala para nós que ele recusou o ser chamado príncipe no Egito. Ele negou a si mesmo. E ele escolheu a Jesus. Então ele prefere ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então ele recusou aquilo que o Egito tinha para dar para ele. Se você vai para a história do Egito,
O Egito era o lugar onde você podia usufruir tudo que a tua carne quisesse. Se você quisesse ser adúltero, você poderia ser. Se você quisesse se entregar aos pecados do teu coração, você poderia se entregar, porque lá tinha de tudo o que você quisesse. Os maiores e melhores manjares da terra estavam no Egito. E Moisés, pela fé, recusou aquilo que o Egito podia dar para ele, porque ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Ele negou a si mesmo. Moisés então escolheu ser maltratado junto com o povo. Moisés abandonou usufruir prazeres transitórios do pecado. E nós hoje somos chamados por Cristo Jesus a abandonar os prazeres desse mundo e a olhar para as promessas eternas de Deus. Veja bem o que ele fala: prazeres transitórios do pecado. O pecado, ele vai mentir para você. E vai falar para você que ele tem um prazer para você que é eterno. Ele vai falar: se você fizer isso, você vai ter um prazer. E você vai se satisfazer nisso. Mas é transitório, é passageiro. Então Jesus chama cada um de nós a não olharmos mais para os prazeres desse mundo. Para as coisas desse mundo. Ele fala: olhem para Jesus, que é aquele que tem promessas eternas para você. Se você olha para esse mundo, você tem que entender que ele é passageiro. A promessa de Deus, quando a gente lê Apocalipse, é que esse mundo vai acabar. E aqueles que não são filhos de Deus vão ser ceifados, como o joio é ceifado. E a promessa eterna que Deus tem para aqueles que são filhos dele é: vocês vão ter vida eterna por causa de Jesus Cristo. Isso tudo é por fé. Mas você tem que escolher abandonar as coisas desse mundo. A fé exige que você escolha. E a escolha que você tem que fazer é: negue-se a si mesmo. Escolha abandonar o teu coração e os teus desejos e comece a olhar para as promessas que Jesus tem para você. E nós temos que entender também que esse mundo, ele é inimigo de Deus. O mundo é inimigo de Deus. E se você escolhe pelo mundo, você se iguala ao mundo. E o que você é? Inimigo de Deus. Quando você escolhe o mundo, quando você escolhe usufruir os prazeres transitórios desse mundo, você se torna inimigo de Deus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não tem nada que vá contra esse Deus vivo. Se você escolhe ser inimigo de Deus, o que você vai receber no final é um julgamento. E terrível coisa é. A segunda coisa que o texto nos mostra está no versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. O que é a fé? Segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Que não se veem. O que Moisés fez? Ele abandonou o Egito, ele não ficou amedrontado, não teve medo do rei, não teve medo de Faraó. Por quê? Porque ele estava vendo aquilo que é invisível, aquilo que os olhos não veem. Ele estava contemplando algo que está fora da nossa visão. E olha, eu tenho que dizer para você que Deus, ele está aqui. Mesmo que você não veja, isso é fé. É você ter certeza que ele está aqui, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, ele está aqui.
E pela fé, você vê Ele. Na palavra, no louvor, no teu coração, quando você cultua esse Deus verdadeiro. Lance fora todo medo e escolha a Jesus. Lance fora o medo desse mundo. Não tema o homem, porque quando você escolhe pela fé, o mundo vai começar a perseguir você. O mundo vai começar a abandonar você. Quando você escolhe pela fé, a chance de você ser perseguido é grande. Porque Jesus falou isso para nós. Que nós seremos perseguidos. E quando você escolhe pela fé, você não pode ter medo do que o mundo pode fazer com você. Porque a promessa que você está vendo é uma promessa que os olhos não veem. É pela fé. Então, pela fé, Moisés abandonou o Egito. Não teve medo do rei. Permaneceu firme. Olha ali no versículo 27. Antes permaneceu firme. Permaneceu firme por causa de quê? Por causa da fé. A fé fortaleceu Moisés. A fé fortalece aquele que escolhe por Jesus. E se você escolhe por Jesus, quem vai sustentar a tua vida é Ele. É uma promessa, promessa de vida eterna. Se você crê em Jesus, aquilo que te espera é vida eterna. Então você não pode temer as coisas desse mundo. Por que você teme ao homem que pode matar a carne e não teme a Deus que pode lançar a tua alma no inferno? Irmãos, lá em Atos, capítulo 5, versículo 41, conta a história de 2 discípulos de Jesus que foram açoitados porque pregaram o evangelho de Jesus. E lá está escrito assim: regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles não tiveram medo. Pelo contrário, eles se alegraram. Quando que você ficou feliz por ter levado chicotadas? Os discípulos de Jesus, a palavra fala, se alegraram e foram dignos, se considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E esse nome é o nome de Jesus. Lance fora todo medo e escolha por Jesus. Pela fé, Moisés abandonou tudo. Todos os prazeres que ele tinha, todos os direitos que ele tinha. E olhou para aquilo que ele não conseguia ver. Ele viu o invisível. E ele permaneceu firme na fé. E ele fala que ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas. Ele considerou o opróbrio de Cristo, ele considerou ser Jesus, a vergonha de Jesus, mais digna da vida dele do que as riquezas que ele tinha no Egito. Você tem que fazer essa escolha também. Você prefere o que esse mundo pode te oferecer? Ou você prefere o opróbrio de Cristo? Você prefere seguir a Jesus, negando a si mesmo, negando o medo do teu coração desse mundo? Ou você prefere usufruir dos prazeres transitórios do pecado e as riquezas que esse mundo pode oferecer? Que nós contemplemos aquilo que os olhos não veem, e isso pela fé.
Seguindo o texto, no versículo 28 fala assim: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. O que ele fez aqui? Ele confiou em Deus. Ele celebrou a Páscoa. E o que é a Páscoa? É matar um cordeiro, passar o sangue, para que o exterminador não matasse o primogênito. Ou seja, ele passou por cima daqueles que tinham o sangue do cordeiro. Se você tem o sangue do cordeiro passado no teu coração, a ira de Deus não vai ser derramada sobre você. Moisés celebrou a Páscoa. Significa que ele confiou em Deus. E valeu a pena confiar em Deus. Porque aquele que confiou em Deus, lá na Páscoa, na primeira Páscoa que teve, o primogênito não morreu. E isso foi pelo quê? Porque mataram um cordeiro? Foi pela fé. Porque o cordeiro que viria e salvaria dos pecados era Jesus. João Batista fala isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós temos o Cordeiro que morreu por nós, que derramou seu sangue, e fala que todo aquele que nele crê não vai perecer, não vai ter morte. E nós temos que confiar nessa promessa. O maior milagre que Jesus faz na nossa vida não é uma cura, não é uma restauração. O maior milagre que ele faz é a salvação. Não sei se vocês entendem, mas o testemunho maior que nós deveríamos ter da igreja é a salvação que alcançou o nosso coração. Você tem testificado, você que foi alcançado por Cristo, você tem testemunhado desse Jesus que te salvou? O pastor, ele tem uma ilustração. Ele me contou e eu guardei essa ilustração porque ela faz muito sentido. Imagine que tem duas pessoas e essas duas pessoas estão andando a cavalo, cada um no seu cavalo, e um desses cavalos começa a zigue-zaguear, andar meio turvo, e o que estava nesse cavalo cai no chão. Aí ele vai para a igreja e testemunha: nossa, eu caí do cavalo e nada me aconteceu, podia ter perdido a memória, perdido a visão, quebrado alguma coisa, nada me aconteceu, testemunhou sobre isso. Mas por que o outro que não caiu não testemunhou? Porque se ele não caiu, também foi graça e misericórdia de Deus. A ideia do testemunho de Cristo Jesus é nós testemunharmos aquilo que Deus faz por nós, e o maior tesouro que Ele já nos deu é o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados lá na cruz. Esse é o maior testemunho que nós temos. E nós temos que testemunhar. Moisés, ele nem tinha visto Jesus morrer. Foi muito, muito antes de Jesus. Mas ele considerou a vergonha que Jesus ia passar muito mais valioso do que aquilo que o mundo naquela época podia dar para ele. Jesus não tinha aparecido, mas tinha uma promessa de que Jesus viria. Então ele teve fé. E a fé vale a pena quando a gente confia em Deus. Vale a pena porque essa promessa se cumpriu. Aquele que passou o sangue, o primogênito morreu? Não morreu. A promessa se cumpre. O Deus que prometeu é um Deus fiel. E se Ele é fiel, Ele vai cumprir tudo o que diz. E se Ele prometeu que aquele que crê no nome de Jesus e confessa Jesus como Senhor e Salvador vai ter vida eterna, nós não podemos trocar essa verdade por qualquer coisa que o mundo ofereça.
Eu não sei se vocês estão acompanhando as missões pelo mundo, mas tem muitos missionários que morrem hoje em dia porque estão pregando o Evangelho. Só que você tem que entender que você aqui também é um missionário. E às vezes você troca o Evangelho por uma amizade. Você fala assim, mas daí eu vou perder esse amigo. Ou você troca o Evangelho pela tua família. Mas a minha família é meio difícil. Se eu pregar o Evangelho lá, é capaz de dar briga. Eu não quero pregar o Evangelho lá. Então você trocou o Evangelho de Jesus pela tua família. Irmãos, quando eu conheci a Jesus e ele me encontrou, eu tive que fazer uma escolha. Eu tive que fazer uma escolha. Ou eu pregava o Evangelho aos meus pais, ou eu me conformava com o que eles faziam. E eu preferi pregar o Evangelho. Eu sentava do lado do meu pai, alcoolizado, falando sozinho, e falava, Senhor, tem que conhecer a Jesus. É Ele que pode mudar a tua vida. E eu fiz tanto isso que chegou um momento que ele me mandou embora de casa. E com 18 anos eu saí de casa, porque ele falou, saia da minha casa, eu não quero você aqui. Você tem que fazer uma escolha. E quando eu olho para a história da minha própria vida, o que eu vejo não é um testemunho, Deus me tirou de lá onde eu estava, dos meus pais, que não sei o que lá. Eu olho para a história de que Jesus me viu perdido, o meu coração sujo, eu estava no lamaçal, no tremendal de lama, sem mérito algum no meu coração. E ele foi lá, me encontrou como ovelha perdida, e me abraçou, e me comprou com o sangue de Jesus. É esse o testemunho que você tem que dar. Jesus te encontra no fundo do poço, e ele vai até o fundo do poço te buscar. E você tem que confessar isso. E pela fé, a promessa vai se cumprir. No versículo 29, ele fala assim, pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Olha que bonito. Eles não só atravessaram o mar vermelho, eles atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Deus não precisava fazer isso, mas ele fez. Porque a promessa dele é que eles chegariam com pés enxutos. E nenhuma gota pegou nos pés deles, como por terra seca. Ele abriu o mar vermelho e eles atravessaram. E aqueles que não tinham fé, tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Pela fé no Deus verdadeiro, ele vai cumprir a promessa. Então nós somos chamados a escolher a Jesus. E vai valer a pena você escolher por Jesus. O povo passou o mar vermelho. Nós vamos passar por esse mar. Nós vamos passar por esse deserto e vamos chegar lá. Só basta você, pela fé, confiar em Deus. Depositar a tua vida nele. Eu quero terminar com um exemplo. Tem uma música que eu gosto muito e ela foi muito importante para mim no início da minha conversão. Essa música se chama Vai Valer a Pena, do Ministério Livres para Adorar. E tem um trecho dela que fala assim: e o grande dia haverá de chegar, quando eu e você, nos encontraremos com Ele. Naquele dia, eu e você, cantaremos em uma só voz:
a ele: Senhor, valeu a pena. Assim como Moisés, pela fé, creu que eles iriam atravessar o Mar Vermelho, nós temos que olhar para essa promessa aqui de que um dia nós vamos encontrar ele lá no céu e falar: vai valer a pena. Vai valer a pena eu abandonar tudo que esse mundo pode me dar. Vai valer a pena muitas vezes eu abandonar as minhas amizades e os meus amigos, a minha família, ou seja o que for, o trabalho, por causa de Cristo. E vai chegar esse grande dia. E se você tem fé, esse grande dia vai chegar. E Jesus vai voltar. Só basta ter fé. Confie. É difícil, irmãos. É difícil. Fazer escolhas como essas é difícil. Mas muitas vezes você já teve que escolher coisas difíceis. Por exemplo, com quem eu vou me casar? Que faculdade eu vou fazer? Para onde que eu vou depois que terminar? Será que eu troco de trabalho ou não? São escolhas que você teve que fazer. E a fé, ela exige que você faça escolhas também. Será que vale a pena você ter uma amizade a qual você não pode pregar o Evangelho? Será que vale a pena estar confortável em casa e não pregar o Evangelho? Será que vale a pena todo domingo eu vir aqui na igreja, sentar nesses bancos e não pregar o Evangelho? Porque, irmãos, vir aqui ao culto à noite é só uma demonstração. E ela tem que ser só isso, uma demonstração pública de que você crê em Jesus. Mas você demonstra isso no dia a dia. Aqui você está em culto com os irmãos, em comunhão com os irmãos. Isso é muito bênção para a nossa vida. Mas você durante o dia a dia, você tem que pregar o Evangelho. E você tem que fazer essas escolhas. Porque se Jesus alcançou o teu coração, a promessa é que você vai ter vida eterna. Agora, se você não creu em Jesus, se você não depositou a tua vida nas mãos de Jesus, se você ainda não tem confiança nessas promessas que Ele fez para você, coloque teu coração na presença dEle e ore para que Jesus transforme a tua vida. Porque pela fé, aqueles que confiam em Jesus, quando aquele grande dia chegar, nós vamos nos encontrar com Ele e em uma só voz vamos cantar: Senhor, valeu a pena, valeu a pena. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse exemplo de fé que o Senhor nos mostra em Tua palavra. Assim como Moisés, que abandonou tudo isso que o Egito podia oferecer. Que nós, ó Pai, abandonemos aquilo que nos impede de pregar o Evangelho, que nos impede de ir até Jesus. Pai, porque vai valer a pena nós confessarmos Jesus, nós pregarmos o Evangelho, nós depositarmos o nosso coração nas Tuas mãos, vai valer a pena, Pai. E mesmo que o mundo nos abandone, mesmo que o amor de uma mãe esfrie, o Senhor fala que o Teu amor não vai esfriar e que o Senhor vai em busca de nós. Pai, coloca em nosso coração essa fé que um dia o Senhor vai voltar e vai buscar a Tua igreja e nós estaremos contigo eternamente, desfrutando da Tua presença, que é eterna, Pai. Que essa verdade faça sentido e seja o motivo da nossa vida. Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que Ele nos oferece vida agora, através e mediante a fé. Nos perdoe pelos nossos pecados.
Nos perdoe pela nossa negligência, nos perdoe, Pai, pelos nossos pensamentos e pelo nosso coração que é pecaminoso. Nos perdoe, Pai. E nos ajude a sermos como Cristo foi nessa terra. Em nome de Jesus, amém.